glória, faz eterna. Aleluia. Mas você tem que ter fé. Tem que ter fé que Ele vai responder. Porque é pelo Espírito Santo. A oração, ela é uma comunicação com Deus. A oração é um contato direto com o céu. A oração é uma conexão, é uma frequência com Deus. Enquanto a oração, essa conexão está ligada com Deus. Mas tire esse microfone desta caixa, vê se vai sair o som dessa caixa. A oração é assim, é como esse carro que leva para essa caixa da voz. Se a oração parar, não sair a voz, a oração não estará diante do Senhor. Orai sem cessar, orai sem parar. Quando a oração cessar aqui, na rua você está orando no Espírito, no trabalho está orando no Espírito, aonde você estiver, a tua voz está chegando. Louvado seja, irmão. Glória a Deus. A tua voz está chegando das dimensões espirituais. O fato de Deus dizer ao povo de Israel, ao sacerdote, que o fogo não poderia ser apagado, porque o povo de Israel não orava. Eles não sabiam o que era oração. De fato é que os discípulos disseram a Jesus: Senhor, nos ensina a orar. Nós não sabemos o que é oração, porque eles não oravam. Então o fogo aceso no altar representava a ligação, conexão com Deus, representava a oração do povo. Todo ano de ano o sacerdote tinha que oferecer sacrifício para perdão do pecado, porque o povo não orava. Das subnegadaias septais. O povo não tinha costume de ter conexão com Deus, mas Deus colocou fogo e disse: esse fogo não pode se apagar. Havia sacerdote responsável por colher a lenha, e outro responsável por colocar a lenha, porque o fogo não podia se apagar. Aí você percebe, o fogo apaga, a conexão é cortada do céu, não tem acesso ao céu. Daí Flávia cópia, daí Cabanaia súbia. Deus comparou o reino físico para mostrar o reino espiritual. Aí a subnaia, assim como a conexão das redes de internet, e quando é cortado você não tem mais acesso a lá. Aí a subnaia, para a oração, você não tem acesso mais à dimensão do Espírito. Daí cabe a subnegaia, larga a subnegaia. Esta é a vontade de Deus, para que o seu povo, que esteja ligado com Ele em oração, deve assumir negaia. Jesus, Ele veio ao mundo. Jesus, Ele é a palavra. Jesus é o verbo vivo. Decamerávias. Você tem que ler a Bíblia, mas não tem que parar de orar. Se você ler a Bíblia, você vai adquirir conhecimento, mas você não terá contato com o céu. Porque Jesus, Ele é a palavra. Ele tinha o conhecimento do Pai. A Naia súbia, mas para que Ele tivesse conexão com o céu, Ele tinha que estar no monte orando. Ele era a palavra, mas Ele precisava da oração. Ainda mais, eu não entendo a Naia súbia. E Deus está falando que Ele precisa ouvir a tua voz. Aí a falha subirá e a sébia. Ele precisa ouvir a oração do seu povo, para que Ele possa mover sua mão sobre a superfície da terra. A terra é o reino físico dado ao homem. Aí da subneia, Deus fez os céus e nele habita, mas a terra Ele deu ao filho dos homens. Deus não vai fazer nada aqui na terra se pelos homens não for invocado a sua manifestação.
Louvado seja o nome do Senhor. O Senhor está apresentando a sua vontade. É a oração. É que o seu povo ore a Ele. Declare a súbia. Não é o povo que não conversa a súbia com seu Deus. Qual é o pai que não conversa com o seu filho? Seria estranho um pai não falar com o seu filho e nem o filho falar com o seu pai. É como a súbia na gaia. E traz um distanciamento do povo de Deus. Porque fica sem o conhecimento de Deus e sem a comunhão e o contato. Lá é a súbia na gaia, sede da gavias. E ele continua dizendo, aleluia, amiga, e continua dizendo, em tudo das graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus. Tudo é para nos dar graça, porque esta é a vontade de Deus. aleluia, Orar e ter fé que vai receber. Se levantar crendo, eu já tenho entrado na minha vitória. Já decoube a sua negaia. Leve a sua negaia. Levantar crendo que já recebeu do mundo espiritual. Só falta manifestar o físico. Louvado seja o nome do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor para sempre. Então a vontade de Deus é que tudo, em tudo nós temos graça. Porque essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus. Mesmo nas coisas ruins e nas difíceis, ele diz, em tudo dai graça, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus. Mesmo que seja uma maldição lançada sobre você, antes que ela atinja aqui, ela é convertida em bênção para alcançar em você. Porque não há maldição, e nem encantamento, e nem feitiçaria contra o povo de Deus. aleluia, Nenhuma ferramenta preparada, nenhuma ferramenta preparada contra ti vai te atingir. Nenhuma ferramenta atingir. Nenhuma ferramenta preparada. Mas a pessoa vive com medo, com temor. Aí subineia, mas ele está dizendo, nada pode te tocar. E quando nós vemos com medo, nós não acreditamos no Senhor. Nenhuma arma que o mundo já inventou pode atingir o povo de Deus. O povo de Deus é o povo mais protegido da face da terra. A subnegaia, sede maia, é o povo mais protegido da face da terra. Louvado seja o poder de Deus para sempre. E João continua dizendo, aquele que não ama, não conhece Deus. Louvado seja o nome santo do Senhor. Livro de Jeremias, capítulo 29, 13, está escrito, buscar-me-ei e me achareis. Quando me buscardes de todo o vosso coração, serei achado de vós. João está apresentando aqui o conhecimento do amor de Deus. Aquele que não ama não conhece. Então precisa haver um conhecimento. E para que haja um conhecimento, precisamos buscar a Deus. Precisamos se aproximar dele. E como nós se aproximamos de Deus, ele disse, é com todo o vosso coração, com toda a força do vosso coração. Se vocês me buscardes com toda a força, então eu serei achado de vós. Quando vocês me buscar com toda a força da sua alma, do seu espírito, então vocês vão achar. Porque ele se coloca como um tesouro escondido na cemitéria. E precisamos desejar a ele mais do que o ouro, mais do que a prata, mais do que os rubins, mais do que o chamamos de as pedras preciosas. Quando nós desejar ele mais do que essas coisas, nós vamos o encontrar. A estimeia. Mas quando nós estiver procurando outras coisas além dele, nós não vamos encontrar ele. Ainda é súbia encontrar o conhecimento de Deus.
Justiça é o mandamento de Deus. Quando eu cumpro os mandamentos de Deus, eu vivo na justiça. Eu ando dentro da justiça. Quando eu estou cumprindo, obedecendo os mandamentos de Deus, louvado seja o nome do Senhor para sempre. E ele se coloca como um tesouro escondido, para que o homem o encontre. Louvado seja o poder de Deus para sempre. E o homem tem que buscar a Ele, para encontrar a Ele. Louvado seja o nome do Senhor para sempre. Porque se nós não buscarmos o conhecimento de Deus, seremos apenas pessoas religiosas. Seremos pessoas religiosas. Louvado seja o nome do Senhor para sempre. Porque não conhece a Deus, conhece apenas a letra, mas a palavra de Deus diz que a letra ela mata, mas o Espírito da vida. Quando o homem procura ler a Bíblia sem ter encontrado o Espírito Santo, sem a direção do Espírito Santo, a própria letra vai matar ele. Como os fariseus do passado. Jesus combateu contra os fariseus, porque eles eram religiosos. Eles conheciam a letra, mas não conheciam o Espírito. Estavam mortos porque a própria letra tinha matado. Mas então Jesus apresenta agora a um deles, a Nicodemos, dizendo: Nicodemos, importa é que tu nasces de novo. Mas subirei e andai a calhas, que olha vai a súbia. Tem que acabar a religião. Lá é subir e nascer de novo. A igreja não é a religião. Jesus não é a religião. A igreja é o poder de Deus manifestado na terra. A letra mata, mas o Espírito da vida. Mas só o que andai a fai. Jesus disse: as palavras que eu falo são Espírito. As palavras que estão saindo aqui, elas não são físicas, elas são Espírito. Só eu fai de cópia, são Espírito e vida. De camanderava e a subnegaia. Buscar-me-ei e achar-me-ei, quando me buscardes de todo o vosso coração. Louvado seja o nome do Senhor. O ensinamento da Bíblia não é para ser ensinado de forma acadêmica, como é ensinado nas escolas. Porque a Bíblia não é natural. Porque a teologia é uma matéria, e essa matéria é ensinada nas faculdades. Mas essa matéria ensinada sem o Espírito de Deus, ela vai matar as pessoas. Porque as palavras de Jesus que eu falo são Espírito, são vida. Ela vai além, ela penetra as juntas e as medulas, ela se penetra além do corpo e andelaia, na alma e no Espírito. Mas me convidaia, essa palavra ela entra dentro de você. E ela disse: vós está limpo pela palavra que eu tenho falado. Essa palavra é que limpa você. Essa palavra é que limpa o homem. Porque ela vai com poder. Ela vai com poder do Espírito. Janeia, subinaia, decamanderaia. Porque essa palavra só pode ser revelada pelo Espírito. Não pode ser revelada pelo homem. Pelo que o homem acha. Eu acho que a interpretação é essa. A interpretação é dada pelo Espírito. Porque foi ele que escreveu as Escrituras e inspirou ela através das mãos de seus santos. Já decouve a naia sebe. Não vai decouve a negaia. Já decouve a subinaia. O Espírito de Deus, ele está falando ao nosso coração. Bendito seja o nome do Senhor para sempre. Triste é uma nação que não tem o conhecimento de Deus. O povo que não tem o conhecimento de Deus
É triste, porque Deus disse, através do profeta Isaías, para o povo de Israel, Lacando a Nóbia Suminaia, ele disse: o jumento conhece o seu possuidor, Alaia Suminaia, o jumento conhece a manjedoura do seu dono, o boi conhece o seu dono, e o jumento a manjedoura. Mas o meu povo não tem conhecimento, o meu povo, ele não entende, foram levados a adorar ídolos, e disse: meu povo não me conhece. Deus olhou do céu para a terra, para o jumento, ele disse: esse jumento, ele é mais entendido do que o meu povo, Israel. Esse boi, ele é mais inteligente do que o meu povo, Israel. Ele sabe das coisas, mas o meu povo, ele não me conhece. Lá em Sunecópia, na Gaia, Sérvia, o meu povo não tem entendimento. Ele disse: meu povo está perecendo, porque ele faltou o conhecimento. O meu povo é levado para cativeiro por falta do conhecer de mim, por causa que não tem a revelação ao meu respeito. Lá em Sumenegaia, Sérvia, louvado seja o nome do Senhor para sempre. A importância de conhecer a Deus. Lá em Sumenegaia, Sérvia, e o povo tinha experimentado grandes milagres no deserto, mas agora o povo levou-se a prostrar diante de ídolos. O povo agora voltou a praticar as práticas das nações que praticavam pecados, e esqueceram da lei do seu Deus. Aia subenegaia, subenegaia. Por isso, ele diz que o animal seria mais inteligente do que o homem que não tem entendimento de Deus. Jairecou, súbia, e ele continua chamando. Jesus, ele continua chamando. Em Mateus 11:29, ele continua dizendo: aprendei de mim, que sou manso e sou humilde de coração. Ele diz: aprendam de mim, vinde a mim, venham me conhecer. Glória a Deus. É a repetição do que o Deus disse no Antigo Testamento. Glória! Agora ele está chamando: vinde a mim, vinde me conhecer. Não só ouvir, mas me conhecer. Porque está escrito: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Não é por ouvir a verdade, é por conhecer ela. Nós vemos uma pessoa, mas não conhece aquela pessoa. Se nós ouvirmos a verdade, só apenas vamos ouvir. Precisamos conhecer quem é a verdade. Ele disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a própria verdade. Venham me conhecer, venham experimentar de mim, venham aprender de mim, venham saber quem eu sou. Eu sou manso, Jairecai, súbia. Venha aprender o que é mansidão, para tirar a ira do vosso coração, para tirar o ódio do vosso coração, para que o ódio excita a contenda. Mas o amor encobre multidão de pecado. O ódio no coração do homem excita a contenda. Aí a subenegaia, a ira no coração excita a violência. E ele está dizendo: venha me conhecer. Eu sou manso. Tirai a ira do vosso coração, porque a ira, ela é homicida, porque a ira, ela é assassina. Aí a subeneia, aprendam isso, que no mundo físico os homens precisam matar com a sua mão para que ele seja culpado, mas no mundo espiritual não precisa matar, só desejar. Ele já cometeu a iniquidade, já
Aí desce o semblante de Caim ficou arriado. A ideia súbia. E Deus desce até Caim e diz: ó Caim, por que decaiu teu semblante, Caim? Por que o teu semblante está assim, Caim? O pecado está batendo na porta do teu coração. E ele é contra ti. Ele é contra ti. Mas tu pode dominar. Tu pode dominar esse pecado. Ele está batendo na porta. O teu semblante está aí, está caído. Mas não deixa descer. Não deixa descer para o coração. A Bíblia diz que Caim, ele voltou a falar com seu irmão Abel, que ele estava ligado com seu irmão. Louvado seja Deus. E a Bíblia diz que tudo voltou ao normal. Mas o ódio ainda estava lá no seu coração. Estava escondido. Aí a Bíblia diz que estávamos nós trabalhando no campo. Aí acendeu de novo aí no coração de Caim, e ele matou o seu irmão. Acertou. Louvado seja Deus. O Espírito está dizendo ao nosso coração: não precisa cometer com a mão. Se você tem ira, você está cometendo o pecado de um homicida. Ainda é subnegaia. Porque você não é mais um homem carnal. O homem carnal precisa cometer com a sua mão. O homem espiritual, ele vive no Espírito. Ele vive na direção do Espírito. O que é nascido da carne é carne, mas o que é nascido do Espírito, ele é o Espírito. Tudo que ele faz no Espírito. Ai, a sua ideia, seminaia. Deve acabar a subinaia. E Jesus está dizendo: aprendam de mim. Eu sou manso e sou humilde de coração. E eu sou o único que pode encontrar o descanso. Eu sou o único que posso dar o descanso para as vossas almas. Louvado seja o nome do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor. O Senhor está dizendo: aprendam de mim, que eu sou manso e humilde. Ele está falando para nós na linguagem do Espírito. Aprendam sobre mansidão, aprendam sobre a humildade. Porque eu sou manso e sou humilde. E o que é humildade? Humildade é simplicidade, é ser simples. Jesus mesmo sendo o Deus da glória, louvado seja o nome do Senhor. A palavra diz que não quer glória ser igual a Deus, mas se despiu da sua glória, mas se despiu de si mesmo, que então desceu na qualidade de servo para ser um servo, e tendo se achado na qualidade de homem, como homem, ele se humilhou até a morte, e morte de cruz, das piores mortes. Aleluia! Eles aprendam quem eu sou. Eu sou humilde. Vai a subnegaia. A humildade tem que estar no coração daqueles que nasceram de novo. Jadecou a subnegaia. Louvado seja o nome do Senhor para sempre. A humildade tem que estar no nosso coração. Voltando para o texto da Bíblia, está escrito: aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Agora a segunda parte é que ele revela que depois que nós conhecemos a Deus, nós conhecemos que o amor, ele não é um vento, o amor, ele não é um fogo, o amor, ele não é um sentimento que sentimos, ele é o próprio Deus. João está dizendo: Deus é amor. João está dizendo
está em nós. A palavra de Deus diz, no Salmo 91, a todas aquelas promessas. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, na sombra do Onipotente descansará. Então Deus está em nós. Nós agora estamos descansando na sua sombra. Nós estamos escondidos no seu esconderijo. Ainda cai a subanaia. Por isso ele diz, não há arma, não há ferramenta que possa me atingir. E por que andais com medo? Por que andais ainda com medo? Já não cabe a súbia, que você é inviolável, você não pode ser tocado. Já é negócia, mas isso depende do tamanho da compreensão, da revelação que nós temos na sua palavra. E nós passamos a mudar a nossa mente e pensar diferente. Já negócia a sumenaia, eu não posso temer, eu não posso temer. Da caia súbia, porque se eu temo, não tenho fé. Louvado seja o nome do Senhor para todos. Glória a Deus. Mas o amor de Deus é o principal, é o primeiro de todos os mandamentos, é o amor de Deus. De todos os mandamentos, é o amor de Deus, é maior. Jesus disse aos seus discípulos que o amor de Deus se resume em toda a lei. Toda a lei, ela une-se no amor. Decano, orou, que assumia. Não adianta procurar guardar toda a lei se não tiver amor no seu coração, se tiver mágoa no seu coração, se tiver sentimento no seu coração, se tiver uma pessoa intrigada que não fala com ela, não adianta guardar o mandamento, porque está pisando no amor. Já decome a sumenaia, decamando orou e a sumenagaia. Ele disse, o apóstolo Paulo disse em 1 Coríntios, ainda que eu falasse a língua dos homens, ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, e não tivesse um amor, seria apenas como o metal que soa e como o sino que tira. Aí a subnegaia sébia não me serviria. Lá a subnegaia, louvado seja o nome do Senhor. Ele diz ainda que eu fizesse todas essas coisas, ainda que eu tivesse a revelação, tivesse o dom da profecia, ainda que eu tivesse o dom da ciência e de interpretar todas as coisas ocultas, nada eu seria se não tivesse o amor. Jaideia, cópia, negaia, séria. Alimento, nefai, decópia, séria. O amor é maior. O amor é maior, o amor ele tem que estar batendo em nós fortemente. A laia subnegaia, ele tem que estar puxando o nosso coração. Porque se nós deixar de amar, ainda sabe aquela se nós deixar de amar, acontecerá a grande tragédia. Porque Jesus disse, laia subnegaia, Mateus capítulo 24, 12, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muito vai se esfriar. Pelo aumento da iniquidade, o amor vai se esfriar. Louvado seja o nome do Senhor. A iniquidade